Quaresma, uma época de pesares, uma época de reflexões, uma época de uma série de restrições, de hábitos, de condutas. Mas e na Umbanda? Será que na Umbanda existe uma contextualização ou contextualizações? Vamos ver nesse vídeo. Nesse vídeo você verá tudo o que você precisa saber sobre a Quaresma e, quando associada à Umbanda, como ela pode ser observada. Eu sou Renato Bosco, dirigente e sacerdote da Casa de Pai Oxóssi, Caminho de Axé. Vamos lá. Olá meu irmão, olá minha irmã, sejam todos muito bem-vindos e que a luz de Oxalá abençoe a cada um de vocês. Antes de começarmos, já deixem o like no início do vídeo, inscrevam-se no canal e ativem o sininho de notificação para serem sempre atualizados quando houver um vídeo novo. Os nossos vídeos geralmente saem às terças e às quintas-feiras, mas como entramos no período da Quaresma, nada mais justo que esse vídeo seja postado já no primeiro dia para a compreensão de todos os irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente a todo o apoio dado no canal. O canal passou a crescer mais rapidamente, tendo mais inscritos, mais curtidas e mais interação de todos. Portanto, continuem a apoiar esse projeto. É importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo e que nosso canal cresça cada vez mais para trazermos conteúdos de relevância a todos. Poderíamos adiantar nesse vídeo que a Quaresma é um período do calendário litúrgico cristão e a Umbanda, por mais que tenha um viés cristão em algumas doutrinas, não haveria uma associação. Contudo, nós vemos que muitos irmãos umbandistas, de dirigentes a médiuns a cambones, vieram de berço cristão católico. E é mirando justamente esses irmãos que resolvemos trazer esse vídeo. Um vídeo completo, o mais completo possível, para que você possa entender como surgiu a Quaresma, qual é a sua significação e como poder usá-la nas práticas do seu terreiro, já que você adota esse período. Tem muitos conceitos que nós vemos em várias casas de axé espalhadas pelo Brasil, que são muito edificantes, trazem uma ressignificação muito concreta. Porém, existem outras que, na nossa visão doutrinária, não condizem muito bem com a realidade. Portanto, vamos fazer desse vídeo um vídeo o máximo completo possível. Vamos falar um pouco da história da Quaresma, a sua associação com a Umbanda e vamos tentar desconstruir alguns mitos acerca desse período na nossa religião. Entende-se por Quaresma o período do calendário litúrgico que se aprofunda mais na religião católica, que se inicia numa quarta-feira após as festividades de Carnaval e se estende pelo período de 40 dias, indo até a quinta-feira de Ramos, que é o dia que antecede a Paixão de Cristo. Após o pontifício do Papa Pio VI, esse período de 40 dias passou a ser tomado por 44 dias, ou seja, o período da Quaresma englobaria a quarta-feira de cinzas, o início na quarta-feira de cinzas, e terminaria justamente na Páscoa, porque esses 4 dias remetem à Paixão de Cristo, o sábado e depois posteriormente o domingo, que seria o domingo de Páscoa. Para os cristãos, de católicos a reformados de correntes luteranas, anglicanas e ortodoxas, o período de Quaresma é um período de muito jejum, de reforçar as orações, a rotina de orações, a prática mais intensiva da caridade, de atos de caridade, uma leitura mais assídua das Sagradas Escrituras, tendo uma forma de intensificar a conexão com Deus, refletir e assim pedir remissão pelos pecados. A Quaresma surgiu como ato oficial da Igreja, ou seja, um período do calendário litúrgico da Igreja, a partir do século IV depois de Cristo,
mais precisamente no ano de 325, onde bispos e autoridades religiosas da época se reuniam e eles passaram a decodificar os fundamentos da religião católica, então colocando esse período de Quaresma no seu calendário litúrgico como forma de poder fazer jejuns, fazer renúncias, leituras, orações, para uma forma de conexão, para o pedido do perdão, ou seja, para poder reafirmar, reforçar a sua aliança com Deus. Quaresma vem do latim quadragésima e do grego tessaraconta, que significa precisamente 40. Pegou-se esse número 40 para a Quaresma, nesse recesso de 40 dias, não um recesso, na verdade, uma aprofundação da fé, uma religação, religário mais profundo, talvez, com Deus, decorrência de que, assim como o número 7, que nós já falamos várias e várias vezes aqui no nosso canal, principalmente no quadro Quem É, vou estar deixando a playlist aqui no card acima para quem quiser conferir, o número 40 também se faz bastante presente na Bíblia. Não mais incidente do que o número 7, afinal o número 7 está presente 388 vezes na Bíblia. Já o número 40 é menos incidente, mas nós podemos citar alguns exemplos. O período de 40 dias de jejum que Jesus fez no deserto, o tempo de Moisés e o povo hebreu, a chegada na terra prometida, que foi uma caminhada de 40 anos, o dilúvio, na história de Noé, que fala de 40 dias e 40 noites, também é um número que é associado ao sagrado. 40 pode significar um número de martírio, um número de purgação, um número de catarse, haja vista que é um período que foi adotado para a purificação, para a elevação das energias, sobretudo uma profissão de fé, ou seja, é aquele período em que nós testamos a nossa fé através da renúncia de certos elementos. Podemos perceber que o período da Quaresma é um período diferenciado. Afinal, é um período de reflexão, acaba se tornando um período mais pesado, parecendo até que seja um período de penitência. Por que isso acontece? Para pessoas que acabam por levar a Quaresma como um dogma para si, ou seja, aqueles que seguem de forma intrínseca, tomam como um ato de um santo ofício para si, acabam desenvolvendo uma catarse, que, como foi falado anteriormente, seria uma purificação, um estado de depuração, purificação. Ou seja, a partir dessa catarse, nós percebemos o período quaresmal como um período diferente, talvez um período mais triste, ou então mais introspectivo, ou então até mesmo um momento em que nós parece que alcançamos um estágio maior da nossa fé. Isso somente acontece quando nós levamos esse dogmatismo para as nossas vidas. Não é à toa, por exemplo, meus irmãos e minhas irmãs, que através dessa catarse do período quaresmal surgiram míticas, surgiram mitos, surgiram lendas acerca do período quaresmal. Um dos mais antigos, e um dos mais conhecidos, principalmente entre aqueles do berço católico, do berço cristão, é que quando vai chegando a Sexta-feira da Paixão, que é aquele período que Jesus foi crucificado, dizem que os animais entram em profundo estado de luto, ao ponto de que nem os pássaros cantam mais. Fica um silêncio, uma coisa, como que eu posso dizer, que parece cair uma energia de luto mesmo no ar. Mas para essas pessoas que carregam esses dogmatismos, porque a fé associada ao dogma cria um estado de consciência. E esse estado de consciência é chamado de catarse, ou então estado de graça, entre outras denominações que nós podemos conceber. E claro, na Umbanda, aqueles que, como eu disse no começo do vídeo, vieram de um berço cristão católico, vieram de um berço cristão, acabam por levar o período quaresmal para os seus terreiros, para as suas casas, e dão uma ressignificação ao período. Algumas fazem muito sentido e são muito edificantes, já outras nem tanto. A Umbanda, como uma religião espiritualista,
ela bebe da fonte de várias correntes religiosas. Nesse caso, vamos aprofundar um pouco nas fontes kardecistas, ou seja, nas fontes espíritas. A Umbanda bebe muito da fonte. E o kardecismo, apesar de ser uma filosofia, uma religião à parte do cristianismo em termos dogmáticos, em termos litúrgicos, ela ainda carrega o que nós chamamos de cristologia, ou seja, eles carregam o Cristo, a imagem de Jesus, como o regente planetário. Quando no catolicismo nós temos Jesus como Messias, no Espiritismo coloca Jesus como o Cristo planetário, aquele que rege e governa o nosso planeta, aquele que governa a nossa realidade. Acredito que não seja novidade para ninguém, já devem ter visto muito nas redes sociais, que nas religiões espiritualistas, do Espiritismo, a Umbanda e correlatos, se fala que o período da Quaresma é o período em que os portões do umbral se abrem e espíritos trevosos saem desse umbral a fim de prejudicar os vivos. Já ouvimos aquele outro dito popular que fala que o período da Quaresma, sobretudo aproximando-se da paixão de Cristo, espíritos zombeteiros saem para poder fazer festa pela morte de Jesus. Se formos analisar o viés de que espíritos negativos ficam mais suscetíveis nesse período quaresmal, de fato faz todo sentido, porque o período da Quaresma é o período após o Carnaval. E, infelizmente, o Carnaval acaba sendo a porta de entrada para diversas abominações energéticas. Por quê? Porque tem o consumo exacerbado de álcool, o consumo exacerbado de psicoativos, que são aquelas substâncias, se é que vocês me entendem, que alteram estágios de consciência, ou seja, nós perdemos a consciência, sem contar a prática sexual banalizada, de forma esporádica, de forma trivial, de forma descompromissada. Esses contextos, meus irmãos, são densificadores extremos de energias, associando a Quaresma, que para muitos é um período pesado, é um período denso, é um período em que, de fato, as energias caem, associando com os excessos, depois com o arrependimento dos excessos, que é o caso de muitos, é onde não é necessário nenhuma porta de umbral se abrir para poder ter uma influência espiritual negativa no nosso meio. Basta vibrarmos, basta chegarmos à vibração densificada dessas formas, desses espíritos, dessas entidades do baixo astral, que automaticamente já somos solo fértil. Portanto, quando nós tratamos da abertura dos portões do umbral, a possível abertura dos portões do umbral, isso nem seja necessário, porque o umbral ele não é um lugar que tem portões, é uma dimensão, é uma realidade extrafísica, onde estão espíritos de baixa vibração, espíritos que ainda têm muito a refletir em seus contextos da encarnação passada, poder resgatar alguns karmas, corrigir alguns erros, mas também lá estão espíritos que querem de fato prejudicar os seres humanos. E nesse período pós-carnaval, e entramos no período quaresmal, é óbvio que estaremos mais suscetíveis a ataques espirituais. Agora, quando se fala que quando está chegando próximo a Sexta-feira da Paixão, espíritos trevosos saem para poder fazer festa porque Cristo morreu. Meus irmãos, essa é uma forma muito, para não ser pejorativa, é claro, é uma argumentação muito rasa porque Cristo morreu há milhares de anos. E Cristo hoje vive na glória do Pai. Independente da escatologia católica ou de uma escatologia espírita, nós já falamos aqui o que é escatologia, não é mesmo? Escatologia é o estudo do fim, tanto do fim dos tempos, do fim da condição humana. No catolicismo, Jesus morreu há muitos anos e hoje vive na glória eterna do Pai. E no viés espírita, Cristo chegou no seu ápice evolutivo e hoje é regente do nosso planeta. Portanto, Cristo vive, não tendo motivo nenhum para espíritos negativos celebrarem a morte de alguém que alcançou a glória máxima. E como nós falamos de carnaval, claro, o carnaval não é o culpado em si.
mais a deturpação da significação da festa, que persiste em todos os anos, em se tornar algo cada vez mais trivial, mais banal, mais sem critérios, mais excessivo. O contexto de carnaval em si nada tem a ver, mas o que é praticado nesse período mediante a falta de compreensão do que realmente significa esse período de carnaval, aí sim nós temos a ameaça de ataques espirituais diversos. E tendo tudo explicado, é embasado nesses conceitos de ataques espirituais, espíritos densificados que acabam se afinizando com encarnados que não vigiam, que não oram, acabam não observando seus excessos, que acaba sendo pego pelo arrependimento, mas é aquele arrependimento sem o brilho na cara, se é que me entende, não visa corrigir a situação, procurar uma elevação associado com esse período de peso que nós temos na quaresma, nós ficamos muito vulneráveis. E não é somente aqueles que acabam abusando das festividades, abusando da negatividade, abusando desses períodos. Nós também que procuramos nos observar acerca disso, nos tornamos igualmente vulneráveis. A grande diferença é que nós que estamos procurando sempre uma espiritualização, uma elevação e correlatos, e a esse contexto, nós temos meios de defesa um pouco mais tácitos, um pouco mais sólidos, para poder lidar com esses ataques, diferentemente daqueles que acabam na persistência dos erros com relação aos excessos, principalmente após uma festividade que atrai um cunho negativo muito forte mediante a deturpação da sua significação, e esses se tornam mais vulneráveis do que nós. E é embasado nesse contexto que a quaresma, quando adotada por uma casa, por um terreiro de umbanda, acaba servindo como um momento de reflexão, um momento de jejum, um momento de preceitos, um momento de reflexão acerca não de contextos hermatiológicos, mas sim de contextos de como nós nos cuidamos, de como nós nos cuidamos fisicamente, espiritualmente principalmente, justamente porque nesse período nós nos tornamos vulneráveis a ameaças negativas invisíveis. Por mais que tenhamos significações, ressignificações interessantes a serem estudadas, a serem compreendidas desse período quaresmal na Umbanda, também tem aquelas ressignificações, contextualizações e conceitos que acabam por deturpar certos aspectos da nossa religião. Lembrando que eu não estou querendo impor uma verdade absoluta a ser seguida. Porém, esses contextos, eles precisam ter uma argumentativa plausível para que sejam levados em conta. E não é bem o caso do que realmente acontece. Alguns aspectos acabam tornar esse período quaresmal até mais perigoso. E não por conta de verdades, não verdades, mas de argumentos plausíveis, mas por conta de inobservância a certos aspectos que são necessários. Existem mitos que falam que no período quaresmal, Exus, Pombagiras e Exus Mirins não podem trabalhar, porque dizem que suas energias estão em alta e eles são capazes de fazer o que eles quiserem. E para nossa visão, como nós já falamos aqui várias e várias vezes sobre Exu, Pombagira e Exu Mirim, os vídeos estarão na sugestão, na descrição, portanto olhe no final da descrição que lá estarão esses vídeos. Nós temos uma visão totalmente diferente do que Exu, Pombagira e Exu Mirim realmente representam. Portanto, essa argumentativa para nós é um tremendo de um absurdo. Entendemos Exu e Pombagira e Exu Mirim, claro, como guias de luz. Como guias de luz que trabalham tanto nas trevas, como também na luz, como nós já falamos na nossa live de número 2, se eu não me engano. O card vai estar aí acima para após esse vídeo, se você quiser conferir. Então, vejam bem, se são espíritos de luz, são espíritos mais evoluídos do que nós, correto? Muito bem. Então, se eles são mais evoluídos, eles sabem que a maldade, que a má intenção, que o caos, digamos assim, anda totalmente na contramão da evolução espiritual. Nós entendemos que Exu e Pombagira e Exu Mirim, mais uma vez,
trabalham em prol do Cristo, ou seja, eles são cumpridores da lei maior, da lei da espiritualidade superior, são servos de Deus e força ostensiva contra ataques espirituais, contra demandas, que nós já falamos aqui também. É embasado nesse conceito, nessa contextualização, que nós vemos que não existe problema nenhum em se trabalhar com Exu, Pombagira e Exu-Mirim nesse período quaresmal. Para vocês terem uma base, na nossa casa, na casa de Pai Oxóssi, Caminhos de Axé, na quaresma a maior parte dos trabalhos são com Exus, Pombagiras e Exu-Mirim. E existe um motivo para isso. Esse motivo é, como eu falei, nós vemos eles como força ostensiva contra os ataques espirituais, contra a quebra de demandas. Então eles se fazem igualmente presentes nos terreiros em qualquer período, independente se é quaresma ou não, assim como os outros guias espirituais. Porque não existe o aspecto trevoso, maléfico de Exu e Pombagira e Exu-Mirim. Aí é coisa que se empregou em outros contextos, no preconceito histórico reforçado por literaturas deturpadas, em que nós já tratamos aqui no nosso canal, mais um card vai estar aparecendo para vocês. Exu, Pombagira e Exu-Mirim é como se fosse preto velho, caboclo, baiano, boiadeiro e por aí vai. São todos trabalhadores da espiritualidade superior e todos eles têm funções importantíssimas, tanto nos períodos comuns, por assim dizer, como nos períodos de quaresma. Outra mítica desenvolvida em alguns terreiros é que no período da quaresma não se pode abrir o terreiro de Umbanda, porque isso seria um desrespeito ao sacrifício de Jesus. Ora, vamos lá. Jesus Cristo, tá? Jesus de Nazaré, porque Cristo é uma contextualização um pouco diferente para o nosso contexto como umbandista. Jesus de Nazaré, ele de longe foi um dos maiores exemplos de moralidade, de benevolência, de caridade, de misericórdia e de prodígios que nós temos conhecimento, pelo menos nas liturgias cristãs, nas literaturas. Jesus trabalhou num contexto cristão católico, reformado e por aí vai. Ele trabalhou sua vida toda em prol da humanidade. E claro, nesse mesmo contexto religioso cristão, Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Portanto, ele se sacrificou pela humanidade a fim de zerar a conta da humanidade com Deus, que estava pisando muito na bola. E pisa até hoje, o diga-se de passagem. E em momento nenhum, Jesus parou. Jesus ele evangelizou, Jesus foi caridoso em todo momento, em qualquer lugar. Ele curou doenças através de seu Pai. Ele multiplicou o pão, ele multiplicou o vinho e fez todos aqueles prodígios que nós conhecemos. Ele passou pelo seu martírio sem direito à folga, sem direito a descanso, sem direito de recusar. Portanto, o que dá motivos a nós, umbandistas, de tirar 44 dias de férias do terreiro, sendo que Jesus nunca parou. Então nós vemos que desrespeitar Jesus na figura do Cristo é parar nesse período num luto infundado, haja vista que ele já ressuscitou, ou em aspectos espíritas, ele já alcançou a sua elevação máxima espiritual e vive. Não vive entre nós, mas vive no mundo espiritual. Nós vemos que honrar o sacrifício do Cristo, ou seja, de não desrespeitar, é sermos perseverantes, é sermos corajosos, é continuarmos a missão que cada um adota para si, tendo Jesus como o Cristo planetário, como o seu representante de fé. Portanto, nada tem a ver o período quaresmal você fechar o seu terreiro. Não, muito pelo contrário. Lá no começo eu não falei que a quaresma associada com o pós-carnaval se torna uma época suscetível a ataques espirituais. Se é uma época suscetível a ataques espirituais, qual é o propósito de deixar o terreiro fechado? Não tem propósito.
É uma argumentativa vazia. Não se desrespeita o Cristo por continuar a sua missão. Muito pelo contrário, nós honramos a sua memória, nós honramos a sua missão, nós continuamos a missão que ele deixou para cada um de nós, independente se é católico, independente se é evangélico, independente se é umbandista, que tem ele como Cristo planetário. Perseverar, orar, vigiar é obrigação de todo umbandista que tem no Cristo Jesus, no caso, como o seu norte, como o seu padrão de conduta e evolução espiritual. Para concluirmos, a Quaresma, para quem a adota nos seus terreiros, é uma grande ferramenta para reformulação, para reflexão, para purificação não somente do corpo, mas sobretudo do espírito, através de firmezas, através de orações, através de amacis, através de várias práticas que nós temos na Umbanda. É um período de restrição também, um período de purificação, mas um período para podermos almejarmos novos parâmetros de evolução. Claro, tudo que vem de fora, que agregue positivamente, é bem-vindo na Umbanda. Ela é uma religião inclusiva, mas tem que ter critério e, claro, tem que ter argumentos sólidos, argumentos válidos, para não pôr a espiritualidade da sua casa em risco. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo. Não se esqueça, claro, de se inscrever. E você adota a Quaresma na sua casa? Ou você participa de uma casa em que adota esse período litúrgico? Deixe nos comentários e também deixe nos comentários sugestões para os futuros vídeos do canal. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!